Muito bem, estamos de volta e vamos para a fazenda, aonde há muitas memórias, muitas histórias e muita saudade entre a nossa entrevistada Adriane Yami e o nosso para sempre ídolo Ayrton Senna. Por que tudo acabou? Eu acho que ele quis deixar o Beco de lado. Eu acho que ele abraçou o Ayrton. E ele quis viver essa nova fase do Ayrton. Essa nova fase do Ayrton, na vida do Ayrton não cabia uma família. Não cabia filhos, não cabia distrações. Quem terminou? Quando ele estava já numa situação mais confortável da Fórmula 1, eu achei que era o momento de eu ter um pouco de silêncio para mim. Ele esperava demais de mim, né? E eu não tive tempo para mim, para pensar em mim. Eu já estava terminando o colegial, eu queria pensar na minha faculdade, então eu estava num enrosco meu também. E eu pedi para ele, eu falei, olha, por telefone eu falei, quero que você me dê um tempo. E ele falou, como assim? Eu falei, não, eu quero um tempo para mim. Ele, para minha surpresa, ele deixou de ir para um treino de Fórmula 1, em pleno campeonato, veio correndo para o Brasil, apareceu em casa e a gente saiu para conversar e ele chorava. E eu assustei com aquilo. Porque eu não achei que ele fosse ter essa reação e nem que ele tivesse tão vulnerável a qualquer coisa minha, daquela forma. E eu acalmei e falei, não, tá tudo certo, eu amo você, eu quero estar com você, nada mudou, eu só queria um tempo pra mim, calma. E ele falava, você não pode fazer uma coisa dessa que você vai acabar com a minha vida. E ele não me perdoou por isso. Ele ganhou o campeonato, ele ficou mais frio e quando ele voltou, ele foi falar comigo para me pedir um tempo. Só que ele me pediu um tempo depois de ter me exposto para o mundo inteiro. E eu falei, não, agora a gente não vai ter mais tempo. E acabou. E aí acabou. Nos anos seguintes, ele me procurava, né? Ele me ligava, ele apareceu. No ano seguinte, ele apareceu aqui com o pai de helicóptero para fazer tipo uma surpresa, mas eu estava namorando. E eu também queria sempre estar namorando, para eu me sentir mais segura, porque o Ayrton, para mim, me representava um perigo enorme. Pelo que ele me fez sentir, pela dor que ele me fez sentir, né? Então, graças à maturidade, né, e vivência, eu estou podendo dividir isso aqui com vocês. E já que você então resolveu falar, eu estou muito curiosa para conhecer o presente que a gente citou logo no início do nosso encontro, que foi um presente que marcou para você e que você guarda até hoje. Vamos lá. Vamos lá. Bom, chegou a hora de, depois de tanto a gente ter falado, de revelar para vocês o presente que o Beco deu para Adriane. A Piaggio estava dando uma lambreta para o piloto que fizesse cada pole position. E apesar da gente não ter naquela época a gente não conseguia importar as coisas, ele deu um jeito e ele trouxe esse presente para mim que foi de uma das pole positions que ele fez. Agora tem uma particularidade aí, que tem um registro, inclusive. Como ela tem um pneu pequeno, quando você guia é diferente de uma moto cross, né? Essa é uma moto de cidade. E uma vez o Ayrton deu uma bobeada, que ele pegou um trecho de areia e deu uma brecadinha e a roda de trás escorregou e ele caiu pro lado direito. E a gente até isso a gente guarda, porque ninguém tem coragem de arrumar. Ele deu uma arranhada aqui, tudo.
memórias, tantas emoções, tantas lembranças. Qual é a que você mais destacaria como a mais feliz que você viveu aqui com o Ayrton? Para falar a verdade, é o momento que eu mais tomei conta de que realmente aquilo era uma coisa séria, de que realmente eu era importante na vida dele. Foi quando a gente estava aqui, eu estava aqui, ele não estava, eu estava aqui e a gente estava assistindo a corrida de Portugal e ele, debaixo de chuva, conquistou a primeira vitória dele, Portugal. E assim que ele saiu do carro, ele deu uma entrevista que eu não consegui achar esse material, ele existe. Ele deu uma entrevista saindo do carro muito emocionado e dedicando a corrida para a família dele e para a garota dele. Foi naquele ano que a gente tinha começado a namorar e foi a primeira vitória, foi logo em maio, se não me engano, a vitória. E eu falei, meu Deus, isso é tudo real, isso tudo é... Eu sei que deu meia hora, tocou o telefone aqui. E ele me ligou, falou, e aí? Eu falei, poxa, parabéns, né? Porque tinha acabado de acontecer. E ele falou, então, mas e aí? Eu não ia me atrever a dizer nada, porque, né? Quem sou eu? E ele falou, mas você não viu o que eu falei? Eu falei, vi. Ele falou, então, era de você que eu tava falando. Eu tô te ligando pra você ter certeza que é de você que eu tô falando. E nessa eu comecei a chorar no telefone e não consegui mais falar nada. É inevitável perceber que vocês são bem religiosos, tem um altar aqui. Na sua relação com o Ayrton, você tem algum registro desse contato que ele tinha com a religião, com Deus? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. A Viviane era casada com o filho de um pastor, né? Para você ver como eles gostavam de estar nesse meio. E tinha uma pessoa que era lá da igreja deles, que tinha algumas inspirações divinas, né? E a dona Neide consultou ele, que o filho tratava correndo de Fórmula Ford ou Fórmula 3, eu não me recordo. E essa pessoa disse para a dona Neide que se o Ayrton continuasse correndo, ele ia morrer correndo. E aí o pai cortou a verba dele, pôs ele no escritório do pai para trabalhar e não sei o quê, para encerrar com aquela história. O fato é que ele sofreu demais, ele amava aquilo que ele fazia. Ele tentou sim agradar os pais, fazer a vontade dos pais, mas aquilo deixou ele extremamente infeliz. E ele tomou a decisão de que ele preferia se arriscar a morrer correndo do que viver sem fazer o que ele amava fazer. O medo de me machucar, medo de morrer. E isso era um fantasma que existia na família e na cabeça dele também, né? Se eu sou o que eu sou, eu devo muito à minha família, aos meus pais, sobretudo, de quem eu adquiri toda a educação, os princípios de vida. Onde você estava quando Ayrton Senna bateu o carro? E como tudo isso foi para você? Quando houve o acidente, ninguém sabia o que tinha acontecido e que parecia muito grave. E eu fiquei sabendo, eu fiquei muito preocupada, porque falaram de sangramento na cabeça e eu fiquei muito agitada. A minha vontade era de pegar um avião e correr indo para lá. E em seguida veio a notícia da morte dele.
eu fiquei um pouquinho assim, sem acreditar naquilo, sem acreditar naquela notícia, naquele acontecido. Eu quero deixar claro que não é uma frieza da minha parte, mas que eu vim aqui nesse altar e eu falei, agora eu entendi. Então não era para ser, porque o destino dele não era para ter filhos, não era para ter uma família. Que falei, agora eu entendi. A única coisa que eu posso te dizer é que as coisas aconteceram como eram para acontecer. Deus esteve sempre do meu lado e Deus sempre esteve do lado dele também. Valeu cada minuto. Valeu porque eu tive um privilégio de ter uma relação muito bacana. E mesmo que isso tenha custado momentos de dor, valeu. Foi um privilégio. Daria para fazer diferente? Não daria para fazer nada diferente. Eu fiz o meu melhor, ele fez o melhor dele. Quis o destino que ele partisse tão cedo. Um homem sensível, um filho amoroso, um atleta incomparável. Ayrton segue vivo não só na memória de Adriane, mas também no coração de todos nós. Para todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Como é bom poder ouvir uma linda história de amor, mesmo que ela tenha ficado lá no passado. Mas a saudade vai ficar para sempre, ainda mais para nós, todos brasileiros, desse grande ídolo que fez história. Quero agradecer a você, Adriane, por ter confiado em mim. Também queria agradecer a dona Neide, a mãe do Ayrton Senna, e ao Instituto Ayrton Senna, que gentilmente cederam imagens lindas para essa matéria. E que vocês aí do Instituto continuem fazendo esse lindo trabalho que eterniza a imagem e a história do nosso campeão.